Excelência, em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, que mais nos acompanham na manhã desta quinta-feira, pela TVA, Rádio Alesc, eu aqui presente nesta Assembleia. Ia voltar a falar aqui das supostas negociações, ou pseudo-negociações, que tem havido entre o governo do Estado e as entidades representativas dos trabalhadores na segurança pública. Uma observação que se faz necessária, e creio que esta ainda não o fiz nessa tribuna, é que a gente tem mais ou menos a clareza, que o governo quer resolver a sua relação com as autoridades da segurança pública, delegados e oficiais. E aí, a partir do momento que aceita a concepção de remuneração para esses dois segmentos da cúpula das duas grandes instituições de segurança pública, precisa trabalhar para que leve a imensa maioria que está na base a concordar com uma proposta que possa aliviar tensões e pressões e coações, talvez, lá por cima. Faço essa observação porque se tornou uma convicção férrea entre autoridades do governo que precisam dar 26 mil para os coronéis e para o delegado de fim de carreira. Uma convicção férrea de pessoas lá no Executivo ou até aqui pelo Legislativo, que há 6 meses atrás, se falasse isso, diriam que era um absurdo. E aí nos apresenta uma tabela que tem 26 mil reais em cima e 4 mil reais embaixo. E essa proporcionalidade não fecha o que a gente imagina ser justa no interior de instituições que usam o mesmo uniforme, que participam, segundo a Constituição, dos mesmos objetivos. Aí, para compensar, vamos discutir outras coisas. A cereja que vai se colocar nesse bolo. E aí vem promoções, discussão, porque tem outros elementos graves aí, porque a modalidade de subsídio, que é o que está sendo apresentado, a pedido dos delegados e dos oficiais, põe por terra uma série de outros direitos, inclusive a hora extra, ou seja, a definição da jornada de trabalho. E aí uma das cerejas que eles apresentam é o banco de hora. Olha, se banco de hora em algum lugar do mundo é a cereja, que não me apresente o bolo. Né? Porque banco de hora é sempre em benefício do empregador e em prejuízo do trabalhador. As experiências que a gente conhece. E a luta dos trabalhadores aqui no Brasil e pelo mundo afora. Então está se discutindo a cereja chamada banco de horas, né? O limitador do banco de horas, etc. Tal. E outro elemento também, né? Porque ou aceita isso ou uma gratificação de 60% do vencimento básico. Né? Atenção, não é aumento de 60% no salário. É uma gratificação equivalente a 60% do soldo para os militares com vencimento para os civis. Para a imensa maioria dos servidores da segurança pública, a boa maioria, a gratificação ou o tal do subsídio, cujo piso começa em 4 mil e pouco, não vai passar de um acréscimo superior a 30%.
Para alguns 100, para outros 30, 20 e poucos por cento. E aí o argumento do Palácio é que não ia implementar a data base, a reposição anual conforme a inflação, mais o índice talvez de ganho real, porque era injusto, porque quem ganha lá em cima 6% é um valor, e quem ganha aqui embaixo 6% é muito pouco. Esse era o argumento, mas agora está se fazendo o contrário nessa proposta. Está se dando bastante lá para cima, e aqui embaixo mesmo, na turma que está na rua, inclusive morrendo, como aconteceu com o Cabo Cardoso em Lages, há menos de 48 horas, é pouco. Para além disso, os parcelamentos. Porque essa proposta toda, que já o conteúdo já é muito discutível, aliás, está-se há 3 meses discutindo o conteúdo desse bolo, né, e das suas cerejas. E não se tem definição e consenso em lugar nenhuma dos segmentos, a não ser entre delegados oficiais. Eles estão em consenso, claro. O parcelamento. Então o governo quer fazer isso, ou aquilo, né? Ou o subsídio, ou o 60, a gratificação, para pagar a primeira parcela só em agosto de 2014, daqui a 11 meses. 11 meses, deputados e deputadas. É a gestação da jumenta, dizem. Mas é o tempo que falta para o governo pagar a primeira parcela da sua política salarial para o servidor da segurança pública. E as outras duas só em 2015, no próximo mandato deste governador ou no próximo governo. Até porque a soberania popular, no ano que vem, vai, né, voltar às urnas, para dizer assim. Por mais que se tenha esforço aí, de que se a turma quer ganhar por WO, esse jogo de 2014, né, vai ter eleição, e o povo vai ser convocado às urnas, inclusive o voto é obrigatório, vai ter que ir. Então, o parcelamento começa a pagar daqui a 1 ano e termina daqui a 2 anos e meio. Até lá, começando do ano passado, e considerando que a última parcela é no final de 2015, de 2012 a 2016, que é quando teria outro, são 4 anos. 4 anos de reposição da inflação é quanto? Por acaso não ficaria em torno de 20 e tantos por cento mantido assim, patamar de MPC que a gente tem vivido nos últimos anos? Ou seja, 6 por meia dúzia para pagar, né, ao longo desse prazo, né, imenso. Né? As Casas Colombo estão com o parcelamento mais esticado do que o antigo Magazine Luizão na política salarial para os servidores. Então discute-se tudo, faz qualquer proposta, se promete, ó, no futuro, em 2016, de repente a gente possa discutir, né, para o soldado ganhar um pouco mais. Em 2016. Mas do jeito que a nossa política e os governos têm sido volúveis, ficar numa promessa para 2016 é ficar na abstração completa. Então é preciso que a gente reflita isso, que a nossa categoria, que os trabalhadores da segurança reflitam isso, e é evidente que este poder também precisa e irá discutir isso daqui a alguns meses. O nosso trabalho e a nossa luta, evidentemente, vai ser por justiça salarial, por dignidade profissional, por uma carreira mais decente para os servidores da segurança pública. Queria, por fim, antes de terminar esta semana legislativa, neste minuto que ainda tenho, voltar à questão da qual falei ontem. Porque a gente não costuma aqui prestar atenção, pelo menos parece, né, o que está acontecendo para além dos nossos horizontes, dos horizontes da nossa província, né, talvez. Mas é um assunto mundial e importante para o conjunto da humanidade e, portanto, para nós catarinenses também. A ameaça de mais um ataque genocida dos Estados Unidos a um país. Com acusações que não provam, com provas que dizem que tem e não mostram, da mesma coisa que fizeram no Iraque, que fizeram no Afeganistão,
os Estados Unidos agora lá na Síria, aliado da Al-Qaeda, empalando, né, em luta contra o terrorismo, contra as armas de destruição em massa, né, aliado na Síria da Al-Qaeda do Bin Laden. Né, e a humanidade não pode aceitar mais esta violência. Adentramos o horário dos partidos políticos. Primeiro horário hoje pertence ao PSD.